Você sabe o que são fobias e como são formadas as nossas fobias? É muito comum a gente ver pessoas com medos exagerados, como medo de barata, medo de aranha, medo de avião, medo de lugares fechados, enfim. As fobias são as mais diversas possíveis. E qual que é a principal diferença entre fobia e medo? Medo é um instinto de proteção. A função do nosso medo é nos proteger. Quer ver um exemplo? Eu sou paraquedista, o meu esporte, o esporte que eu pratico é o paraquedismo. Então nós saltamos a 4.000 metros de altura, 4 quilômetros de altura, porém eu tenho medo de altura. Eu não me arrisco em lugares altos. Eu consigo saltar de paraquedas, primeiro que eu tenho diversas âncoras instaladas para acessar a minha coragem, para acessar a minha concentração. O medo no paraquedismo faz com que eu cheque o meu equipamento, o meu medo de altura faz com que eu cheque melhor o meu equipamento no paraquedismo, ver se está absolutamente tudo certinho, escolher com quem eu vou saltar, qual é o tipo de salto que eu vou fazer. Então esse meu medo de altura, ele não me impede de praticar, por exemplo, o esporte paraquedismo. Porém, ele faz com que eu fique muito mais atento e me proteja muito mais de qualquer situação de risco. Já a fobia, se eu tivesse uma fobia de altura, ela me impediria inclusive de entrar no avião para conseguir saltar ou entrar no avião para fazer qualquer outro tipo de atividade, como por exemplo uma viagem de negócios, dar um curso de hipnose fora de São Paulo, ou então fazer uma viagem de turismo. Essa seria a fobia. A fobia impediria absolutamente de que eu praticasse esse esporte. Por exemplo, uma pessoa com fobia de barata. Se ela suspeita que no ambiente que ela está existe uma barata ou pode existir uma barata, ela imediatamente vai sair desse lugar ou nem vai entrar no lugar. Então, a diferença entre medo e fobia. O medo é um instinto de proteção e a fobia é um medo exagerado que te impede de realizar algo. Então é importante diferenciar. E outra informação muito importante, a coragem não é a ausência do medo. Existem muitas pessoas que são corajosas e também têm as suas fobias. E a fobia, ela é um dos tipos de transtorno de ansiedade que vem das nossas cognições, das nossas crenças. E não necessariamente uma pessoa que tem uma fobia teve uma experiência negativa com o objeto fóbico. O que seria o objeto fóbico? A altura, a barata, a aranha. Então não necessariamente essas pessoas tiveram experiências negativas com esse objeto fóbico específico. Vou contar um exemplo para você. Uma vez eu atendi uma moça que ela tinha fobia de cobra. E apesar dela não ter um convívio constante com cobra ou lugares onde tem cobra, ela me procurou manifestando essa fobia. E aí comecei a pesquisar com ela para ver se ela lembrava de algum momento da vida dela onde de repente ela se sentiu em risco, onde a cobra tentou atacá-la, ou ela se deparou com uma cobra em um momento inusitado e aí acabou desenvolvendo essa fobia. E ela não se lembrava de absolutamente nada que tivesse uma ligação com a cobra. E aí, quando nós fomos para o processo da hipnose, quando ela entrou em transe e ela começou a fazer um processo investigativo, ela conseguiu identificar que quando criança, o avô, quando os pais dela saíam de casa, o avô tentava molestá-la, abusar dela sexualmente. E em um desses dias onde o avô quis abusar dela, ela saiu correndo. Nessa época, ela morava dentro de uma fazenda, de um sítio, enfim, e onde tinha plantação de café. E ela me relatou que na infância ela correu para o meio do cafezal, fugindo do avô. O avô já era idoso e ela, criança, era mais rápida, e ela conseguiu correr para o meio do cafezal e subiu em um dos pés de café. E quando ela chegou no topo do pé de café, tinha uma cobra.
E ela sabia que se naquele momento ela começasse a gritar ou descesse do pé de café, o avô ia encontrá-la e ia abusar sexualmente dela. Então o que ela fez? Ela agarrou essa cobra pelo pescoço e ficou segurando essa cobra a madrugada inteira até que os pais chegassem de manhã e ela pudesse descer do pé de café. E a partir daquele momento, então, ela desenvolveu uma fobia sobre cobra, com a cobra. A cobra especificamente, ela não fez mal nenhum para essa pessoa, para essa moça. Porém, a situação em si envolvia uma cobra. Então, olha que curioso isso. Ela não teve experiência traumática com cobra, mas a cobra estava presente numa situação traumática. Então, a fobia, ela pode ser formada de duas maneiras. Então, vamos lá. Fobias. Então, a primeira maneira é ter uma experiência traumática com o objeto fóbico. Uma experiência traumática com objeto fóbico. Se no caso da cobra, a pessoa estaria andando e de repente foi atacada por uma cobra caiu em cima dela. Então, ela teve a experiência traumática com objeto fóbico. E a segunda maneira, o objeto fóbico esteve presente na cena. Que foi o caso que eu contei para você. Então, a pessoa não teve a experiência negativa com a cobra especificamente, mas a cobra esteve presente no momento traumático. Um exemplo de experiência com objeto fóbico. Eu tive uma aluna que, quando eu estava ensinando cura de fobia dentro da formação em hipnose clínica, ela relatou que tinha uma fobia de barata, e ela me contou um caso onde ela tinha um filho recém-nascido e ela saiu para esquentar a água, para fazer o leite para a criança, e quando ela voltou para o quarto, o berço da criança ficava no fundo desse quarto, e quando ela entrou, tinha uma barata entre a porta e o berço do filho. Naquele momento, ela não conseguiu agir racionalmente e entender que era simplesmente uma barata, porque ela tinha fobia de barata. E o que ela fez? Ela começou a tacar coisas na barata para tentar matar. Ela destruiu o quarto do filho e não conseguiu achar a barata. Existe uma terceira forma, então, que talvez esta criança tenha desenvolvido uma fobia que veio dos pais. Então, informações passadas pelos pais. Quando eu digo aqui pelos pais, pode ser por qualquer adulto que tenha realmente uma relevância. Então, você imagina uma criança onde o pai ou a mãe tem fobia, por exemplo, de barata. Desde criança, essa pessoa aprende que barata é um bicho tenebroso, um bicho perigoso, que é arriscado ficar perto de baratas, porque sempre que tinha uma barata no ambiente, a mãe ou o pai pega a criança e sai correndo, gritando barata, 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 socorro, e por aí vai. Então a criança cresce aprendendo que isso é realmente muito perigoso. E aí desenvolve a fobia. Então a fobia pode ser herdada, a fobia pode ser uma experiência traumática com o objeto fóbico, ou então o objeto fóbico esteve presente na situação onde aconteceu algo traumático. Como resolver, então, uma fobia? Existem diversas técnicas para se resolver a fobia, mas basicamente, a partir do momento que se entende de onde surgiu essa fobia, quais são os
pensamentos que a pessoa tem, e não necessariamente esses pensamentos são conscientes. Quando a pessoa se dá conta, a manifestação da fobia já aconteceu, a crise de ansiedade já veio, o coração acelerou, ficou com falta de ar, ativou aí o sistema límbico, luta ou fuga, saiu correndo da situação, enfim. A manifestação já aconteceu e esses pensamentos nem sempre são conscientes. Quando esses pensamentos viram conscientes e acontece a ressignificação, ou seja, a transformação dessas crenças, desses pensamentos disfuncionais para pensamentos funcionais, a pessoa consegue lidar melhor com a situação. Quando eu falo em pensamento funcional, são pensamentos que são positivos. E quando eu falo da fobia, pensamento positivo não é "ah, que barata linda, a barata é minha amiga", ou a aranha, ou a cobra, ou a altura. Não, a ideia não é essa. A ideia é que a pessoa consiga lidar melhor com a situação onde existe aquilo que ela tinha medo. E eu tenho diversos casos que acontecem em cursos, por exemplo, uma pessoa que acreditava que tinha fobia de galinha. E aí quando eu fui investigar melhor com ela, na hora da prática, de ensinar a fazer cura de fobia, ela descobriu que na verdade ela tem fobia de animais com penas e não só a fobia de galinha. Qualquer animal que tenha pena causava medo nessa pessoa. Nós fizemos a cura de fobia, fizemos o procedimento e quando fomos almoçar, com a turma toda, eu resolvi levar o pessoal no lugar onde havia uma praça e nessa praça, como quase todas as praças, existiam muitos pombos e eu fui conversando com ela e passamos muito próximo, quando eu digo muito próximo, 1 metro, 1,5 metro das pombas, e eu fui conversando com ela e em nenhum momento eu falei, olha aqui tem a pomba. Não, a ideia não é confrontar dessa maneira, mas ela passou pelo lugar conversando tranquilamente, sem nenhum tipo de reação, e o melhor, ela nem notou que as pombas estavam ali. A pessoa que tem fobia, ela fica em alerta. Se fosse antes do procedimento, ela passaria por aquela praça, ia ver essas pombas, ia ficar com muito medo e possivelmente ia recuar. E isso não aconteceu. A gente almoçou, voltamos, passamos novamente pela pomba e eu só fui alertá-la que passou pelas pombas quando nós estávamos já dentro da sala de aula, ou seja, ela já estava teoricamente afastada do que causaria uma reação bem desagradável para ela. E ela realmente relatou, ela falou assim, eu não notei de forma consciente aquelas pombas, mas eu sabia que elas estavam ali e eu não tive absolutamente medo nenhum delas. Mostrando que ela conseguiu resolver de forma muito rápida a sua fobia. Então existem técnicas de eliminação extremamente rápida das fobias que levam a prática da técnica, a aplicação da técnica demora em torno de 5 minutos, porém o resultado a gente espera até 6 meses para falar que essa pessoa realmente conseguiu se livrar da fobia, ou então um tratamento cognitivo mais profundo, onde vai investigar todas essas crenças que estão atreladas a esse transtorno da ansiedade que é a fobia, e aí sim resolver essas crenças, e aí a pessoa consegue ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, sem esses medos exagerados que acabam impedindo. Então a hipnose é uma aliada muito grande no tratamento também dos transtornos da ansiedade e da fobia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até um próximo vídeo.